Fala galera, tudo beleza? Muito prazer em conhecer vocês. Sou o professor Rafael Manarino, serei seu professor de língua portuguesa nessa caminhada rumo à aprovação da Guarda Municipal de Niterói, beleza? Então, vamos que vamos. A Selecom é uma banca que ela não tende a dificultar a nossa vida, mas ela também não é uma banca extremamente fácil, não é uma banca extremamente tranquila. Então é importante que você faça essa preparação de maneira muito séria com a língua portuguesa, tá? E no que depender de mim, com certeza eu vou estar aqui para te ajudar 100%. Beleza, galera? Então, as aulas são constituídas exatamente de materialzinho teórico, com o qual eu vou trabalhando com vocês, fazendo algumas anotações, ponderando, os melhores assuntos para a nossa banca, beleza? Para a nossa prova. E além disso, ao final de cada bloco, eu coloco ali uma média de uns 5 exercícios para você ver como que a banca aplicou, como que a banca cobrou aquilo ali. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos observar essa parte teórica inicial dos principais assuntos mais cobrados pela Selecom. E ao final de cada bloquinho, a gente faz exercícios para a gente botar em prática e ver qual é a preferência da banca. Show de bola? Então, no mais, galera, todo sucesso do mundo para você. Espero que eu possa te ajudar bastante. No que depender de mim, pode contar comigo, beleza? E vamos que vamos. A aulinha de hoje, a gente vai trabalhar principalmente a acentuação gráfica, tá? A acentuação gráfica que esteve presente no último concurso da Guarda, né? Que esteve presente no último concurso da Guarda. Cobrou uma questão de acentuação, mas obviamente que uma questão ela faz uma diferença significativa ali na contagem final. Na verdade, galera, então vamos trabalhar essa acentuação gráfica com bastante tranquilidade, com bastante cuidado, porque uma questãozinha que a gente não tem atenção pode fazer um estrago muito grande. Então vamos lá. A gente vai trabalhar na acentuação gráfica, a gente vai trabalhar as regras gerais e a gente vai trabalhar também as regras especiais de acentuação, beleza? Já atualizado a partir do acordo de 2009, ali, que entrou em vigor em 2009, 2010, beleza? Então pode ficar tranquilo. Ah, Rafa, já está de acordo com a reforma. Todas as aulas que eu subir aqui já estão de acordo com a reforma, a última reforma ortográfica. Beleza, galera? Então, no mais, vamos que vamos. E por que acentuamos as palavras, né? Por que acentuamos as palavras? Primeiro, é importante você analisar quais são os acentos gráficos na língua portuguesa, né? Quais são os acentos gráficos na língua portuguesa, para você não acabar confundindo. Os acentos gráficos na língua portuguesa, eles são o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, beleza? O acento grave, que é o acento que você conhece como crase, perfeito? Este acento agudo aqui, a gente utiliza muito para os sons que são abertos, né? Por exemplo, a avó. Já o acento circunflexo, a gente utiliza para sonoridade mais fechada, né? Para os sons que são mais fechados, por exemplo, a avô. Okay? E o acento grave, né? Acento grave, esse é o nome deste acento, tá? Acento grave, indicativo de crase. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, porque obviamente ele precisa de outros conteúdos aqui. Beleza? Ah, Rafa, mas e o tio? E o tio? O tio, galera, ele não é um acento grave, tá? O tio, a gente fala que ele é um sinal diacrítico na língua portuguesa. O que isso significa? O sinal diacrítico significa que ele está ali para indicar uma determinada sonoridade, para indicar uma determinada pronúncia, beleza? Ou seja, quando você precisa que alguma letra, quando você precisa que alguma sonoridade seja feita na língua portuguesa, você joga esse sinal diacrítico aí, beleza? Outro sinal diacrítico que a gente tem é o cedilha, que você coloca no C, quando você quer que ele tenha som de C, So, beleza? E não um som de K, Ku. Show, galera? Então é essa a ideia. Então, quando você percebe esse uso do tio aqui, quando você percebe o uso do tio, é porque, obviamente, você tem uma presença de nasalização. Aquele sonzinho ali é nasal, beleza? Ou seja, a produção aqui, esse ar, na hora que você produz aquela sílaba que recebe o tio, esse ar, ele é produzido, ele sai exatamente pelo seu nariz. Por isso, é uma ideia de um som nasal, beleza? Então, o tio, ele não é acento gráfico. O tio, ele não é um acento gráfico. O tio, ele é apenas um sinal diacrítico da língua portuguesa, beleza?
Porque senão a palavra órfão, por exemplo, a palavra órgão, ela teria, né, a palavra órfão e a palavra órgão, elas teriam dois acentos gráficos, o acento agudo e o acento e o tio, vamos dizer assim, né, se ele fosse o acento. Mas ele é um sinal diacrítico simplesmente para te informar que na palavra órgão, aquele AOzinho ali no final é uma produção nasal. Tanto que se você colocar a mão aqui, ó, órgão, gão, você vai ver que o seu nariz ele vibra, porque obviamente é uma passagem de ar aqui para a produção do som nasal. Beleza, galera? Então, acentos três: acento agudo, acento circunflexo e acento grave, indicativo de crase. Perfeito? Show de bola. Vamos que vamos. E por que nós acentuamos as palavras, galera? Nós acentuamos as palavras somente por dois motivos. Motivo número um: marcar, marcar a sílaba tônica, né? E aqui é importante, qual é o conceito de sílaba, né, galera? Sílaba é um conceito que a gente tem de projeção de ar no momento em que a gente fala as palavras, tá? E que isso não cai em prova, não é uma característica da Silicon. Mas o que é a sílaba? Se no momento que você fala a palavra casar, você tem duas projeções de ar. Então você tem a projeção K e você tem a projeção ZA. Casar. Então isso é uma sílaba, tá? Existem palavras que você faz apenas uma projeção. Então tem apenas uma sílaba. Existem palavras que você faz duas projeções, três projeções ou mais projeções. Então a sílaba é uma projeção de ar. Quando você projeta o ar exatamente com uma produção sonora, você tem exatamente uma sílaba, tá? E aí neste ponto, o que é chamada sílaba tônica, né? A sílaba tônica é exatamente aquela sílaba que é forte, ou seja, a sílaba que se destaca foneticamente, tá? Na palavra. É a sílaba que acaba tendo uma projeção maior, que acaba tendo um destaque maior. Beleza? E o segundo motivo pelo qual acentuamos as palavras é pela diferenciação, ou seja, para diferenciar as palavras. Tá? Existem palavras, então nós vamos aprender alguns acentos, são chamados de diferenciais. Existem palavras que são homógrafas. O que são palavras homógrafas? Palavras homógrafas são palavras que são escritas da mesma forma, tá? São escritas da mesma forma. E por elas serem escritas da mesma forma, acabam precisando de alguma diferenciação. Beleza? Acaba precisando de alguma diferenciação. Então, por exemplo, você tem o verbo por, ó, o por que é verbo, ok? Você tem o por que é verbo. Deixa eu trocar esse azul. Eu não gostei dele não. Deixei muito claro. Você tem o verbo por, ó, show, hoje ficou melhor. O por que é verbo. E você tem o por que é preposição. E repare, o por que é verbo recebe acento. O por que é preposição não recebe. Então a gente vai estudar esses acentos diferenciais, porque eles são bem importantes para a gente, beleza? Então nesse primeiro momento você entendeu que você acentua as palavras para marcar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é forte, e para diferenciar as palavras. As palavras são escritas identicamente, elas recebem o acento para diferenciar uma da outra, beleza? Existem palavras que, no momento em que você retira o acento, elas mudam, por exemplo, a classe gramatical. Você tem a palavra trânsito. A palavra trânsito, se você retirar o acento, ela vira transito. E trânsito é substantivo, transito é verbo, ok? Então toma cuidado, porque às vezes a retirada do acento, ó, trânsito é substantivo e transito é verbo. A retirada do acento pode alterar a classe gramatical da palavra. Show? Então deixa eu te dar uma dica aqui muito importante. Quando eu falo marcar a sílaba tônica, toda sílaba que está acentuada, então é tônica. De novo, eu falei para você que você acentua a palavra, em alguns casos, para identificar a sílaba tônica. Então, quando aquela palavra está acentuada, aquela sílaba é tônica. Fim de papo.
Então, o que acontece muitas vezes em questões? Eles tiram os acentos das palavras. Por que eles tiram os acentos das palavras? Para você ter dificuldade de pronunciar e, obviamente, ter dificuldade de achar a sílaba tônica, ok? Mas, quando aquela palavra aparece para você já com a acentuação, você nem precisa esquentar sua cabeça, porque aquela sílaba já é a tônica, beleza? Então, por exemplo, quando você pega aqui, ó, quando você pega a palavra tônica, repare, você tem exatamente esta sílaba aqui, ó, tom, né? Porque a palavra é dividida em 3 sílabas. Concorda comigo? Tônica. 3 sílabas. E você está vendo que esta primeira sílaba aqui está acentuada? Essa primeira sílaba está acentuada aqui, ó. Beleza? Que aí depois a gente vai fazer exatamente quem é essa sílaba aqui. Se ela é a última, se ela é a penúltima, se ela é a antepenúltima, tá? Depois a gente faz essa percepção. Mas aqui eu quero que você entenda que esta sílaba aqui ela está acentuada. Então pronto, esta sílaba aqui ela é a tônica. Beleza? E as outras sílabas não vão entrar numa diferenciação de tônica, subtônica, isso vai depender do gramático. A gente vai entender que as outras sílabas são átonos, beleza? Então, esta sílaba aqui, que é tônica, ela é identificada como tônica exatamente porque ela já está acentuada, pô. Mesma coisa se você pegar aqui, ó, em sílaba. Tá vendo que esta primeira sílaba aqui, ó, você tá vendo que esta primeira sílaba aqui, ela está acentuada? Se esta primeira sílaba aqui está acentuada, ela é tônica. Fim de história. Fim de papo. Ok? Beleza? É essa a ideia. Por exemplo, na palavra trânsito. Aqui, na palavra trânsito. Trânsito. Tá vendo como essa primeira sílaba está acentuada? Acabou, você já sabe que ela é tônica. Rafa, mas em transito não tá, né? É, não tá. Aí a ideia é o seguinte: quando a palavra não tem acentuação, você vai ter de usar exatamente a sua pronúncia para fazer essa identificação de qual sílaba é a mais forte. Beleza? De qual sílaba é a mais forte. Então, neste primeiro momento, o que você vai utilizar? Você vai utilizar a fala ou você vai brincar que você está vendendo ou chamando a palavra. Então, vamos lá. Quando você fala trânsito, você consegue observar o seguinte. Chama a palavra. O trânsito. O trânsito. Tá vendo? Que a sílaba tran, ela ganhou mais força. Então, como ela ganhou mais força, ela é tônica. Show de bola. Agora, finge que você está vendendo a palavra. Olha o trânsito. Você não fala olha o transito, nem olha o transitor. Você fala olha o trânsito. Então a palavra, a sílaba trans ganhou mais força. Então ela é a tônica. Beleza? Agora, já na palavra transito, você não vai falar olha o trânsito. Você vai falar olha o transito. Ok? Então você consegue observar que a sílaba tônica recai exatamente aqui na segunda sílaba. Beleza? E aí você vai ver que é uma palavra paroxítono, né? A gente vai fazer aquela diferenciação toda. Ok? Então, cara, a Selecom pode colocar uma palavra com 20 sílabas. Se em uma destas sílabas você vir um acento, aquela sílaba é tônica. Fim de papo. Vamos para o próximo assunto. Ok? Então, se ela está acentuada, ela é atônica. Aí o que as bancas fazem? Adoram colocar o que aqui? Adoram colocar, por exemplo, palavra assim, ó. Por quê? Porque pronuncia errado. Pronuncia errado. Pronuncia rúbrica. A sílaba tônica não está aqui no ru, a sílaba tônica está aqui no bri, ó. É rubrica, ok? É rubrica. Por exemplo, tira o acento de palavra assim, ó. E aí como é que o ser humano pronuncia isso aqui? Como é que ele pronuncia? Inteirinho. E erra a palavra. A sílaba tônica não é inteirinha, a sílaba tônica é ínterim. Tá? E aí, sem o acento, a coisa dificulta mais, né? Por quê? O acento é o teu norte para a sílaba tônica. Quando eu tiro o acento, apesar de rubrica não ser acentuada, né, mas inter e ser, quando eu tiro o acento, se você errar essa pronúncia, acabou, tu perdeu a questão. Entendeu? Porque interim é acentuada por ser uma proparoxítona, que é o que a gente vai ver. Interim. Agora, interim não deve ser acentuada, porque as oxítonas terminadas em M não são acentuadas. Beleza? É essa a ideia. Então, quando você trabalha essa pronúncia, tá? Ele, obviamente, não vai botar a pronúncia, por exemplo, de sílaba. Não vai botar, pô. Entendeu? Por que ele não vai botar?
Vai ficar fácil a questão, né, galera? Então fica fácil. Vai colocar um ínterim, vai colocar uma rubrica, vai colocar um crisântemo, ok? Vai colocar um gratuito. Então acaba que são palavras cobradas em concursos. Por quê? Porque, obviamente, algumas pessoas têm mais dificuldade na pronúncia. Okay? Quanto ao número de sílabas? Quanto ao número de sílabas, os vocábulos eles podem ser o quê? O que os vocábulos podem ser em relação ao número de sílabas? Eles podem ser monossílabos. Os vocábulos podem ser monossílabos. Ok? Os vocábulos eles podem ser dissílabos. Os vocábulos eles podem ser trissílabos. Ou os vocábulos eles podem ser o quê? Eles podem ser polissílabos. Beleza? Eles podem ser polissílabos. Bom, aqui uma dica que eu vou estabelecer com você para o resto do curso. Tá em dúvida? Tenta observar a estrutura da palavra. Porque na língua portuguesa a estrutura vai te ajudar. Então olha só. Mono, o que significa mono? Um. Ok? Di, você vai ter a percepção de dois. Tri, três. E poli, nós vamos aprender que tem a ideia de vários. Pronto. E aí você conseguiu observar também que eu tenho a palavra sílaba aqui, ó. Tem a palavra sílaba. Beleza? Então, o monossílabo ele apresenta o quê? Uma sílaba. Dissílabo vai apresentar duas sílabas. O trissílabo vai apresentar três sílabas. E o polissílabo vai apresentar mais de três sílabas. Fechado? Então, por exemplo, monossílabo. A palavra fé. A palavra fé tem apenas uma sílaba. É uma palavra monossilábica. Dissílabo. Você tem a palavra, por exemplo, café. Ó, duas sílabas. Trissílabo. Você tem a palavra máquina. Máquina. Três sílabas. E polissílabo, por exemplo, você tem a palavra matemática. Ó, matemática. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. Perfeito? Então, em relação ao número de sílabas, ela pode ser uma monossílaba, pode ser dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Foi essa a ideia. E isso, obviamente, vai estar relacionado à divisão silábica, que é um assunto tecnicamente tranquilo, mas tem algumas nuances que são importantes, tá? Então toma cuidado com isso. Quanto à tonicidade. Quanto à tonicidade. Quanto à tonicidade, uma coisa que é importante aqui pra gente. O que significa tonicidade? Tonicidade significa posição da sílaba tônica. Posição da sílaba tônica. E a sílaba tônica, ela vai recair exatamente na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Beleza? Então, quanto à tonicidade, o que a gente tem? Eu tenho palavras que são oxítonas. Eu tenho palavras que são oxítonas. E as palavras que são oxítonas, eu tenho a última sílaba. Eu tenho a última sílaba tônica. Ok? A última sílaba tônica. Daqui a pouco a gente localiza isso. Agora, vou tentar aqui colocar com alguma dica para você perceber. Repare. Eu tenho uma palavra que é paroxítona. Eu tenho palavras que são paroxítonas. E as palavras que são paroxítonas, eu tenho a penúltima sílaba
tônica. Penúltima sílaba tônica. Beleza? Penúltima sílaba tônica. E eu tenho palavras também. Que são proparoxítonas. Perfeito? As proparoxítonas, elas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Rafa, mas peraí, por que você fez ali colorido e tudo mais? Para ficar mais fácil na hora da prova de você lembrar, cara. Tá? Para ficar mais fácil na hora da prova de você lembrar. Por exemplo, as palavras são oxítonas, elas têm a última sílaba tônica, ok? As palavras são paroxítonas, elas têm a penúltima, tá vendo? Eu coloco algo antes da oxítona, que é a última. Então, se a oxítona é a última, olha só, se a oxítona é a última, eu encaixo alguma coisa antes da última. O que vem antes da última? A penúltima. Beleza? Entendeu a dica? E na proparoxítona, o que eu faço? Repare aqui o par de novo. E eu coloquei alguma coisa antes da penúltima. Então vamos lá, entender essa dica aqui. Oxítona é a última. Quem vem antes da última? A penúltima, que é a paroxítona. E quem vem antes da penúltima, turma? É a antepenúltima. Perfeito? Esse ante aqui, cuidado para você não confundir com ante, né? Com i. Então, por exemplo, acredito que você seja do Rio de Janeiro, mas vamos supor que você seja de fora do Rio de Janeiro. Pra gente aqui no Rio de Janeiro, também sou do Rio, né? Pra gente do Rio de Janeiro, o é no final vira i, na maioria das palavras. Então, peixe, leite, quente. Perfeito? Então, por exemplo, uma caneca de leite quente. Pra gente é assim a pronúncia. Pois no sul do país, por exemplo, você já tem uma diferença, que seria uma caneca de leite quente. Beleza? Então, quando a gente fala antes, esse ezinho no final, toma cuidado, para você não confundir o ante com o anti. Tá? O ante é de anterioridade. O anti é de contrário. Beleza? O anti é de contrário. Então, nesse ponto, quando eu falo antepenúltima, é aquela que vem antes da última. Tá? Toma cuidado aqui só para você não confundir esse antes com o contrário. Beleza? Então a dica é o seguinte. Depois que você mata a oxítona, que a oxítona é a última, você vem voltando. Ó. Vem voltando uma, penúltima. Voltou duas, a antepenúltima. Perfeito, galera? Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu ver em relação às palavras. Palavras sejam oxítonas. Eu tenho a própria palavra café, ela é uma oxítona. Ó, fez a divisão silábica. A palavra caneta é paroxítona. E a palavra proparoxítona, a própria palavra máquina que eu usei como exemplo ali anteriormente, ela é proparoxítona, máquina. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vem da direita para a esquerda. Última, penúltima, antepenúltima, caso haja. Beleza? Então, por exemplo, café. Não está vendo o acento aqui? Então essa sílaba é tônica. Acabou. Caneta. Caneta não tem acento. Então, ou você chama ou você vende. Olha a caneta. Opa, bateu aqui, ó. Então é a última, penúltima sílaba tônica. Perfeito? Aqui máquina já está acentuada, então a sílaba tônica está aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então é uma palavra proparoxítona. Beleza ou não, galera? Tá? Essa é a ideia. Então, você bateu o olho no oxítona. Pô, a oxítona é a última. Volta uma, penúltima, paroxítona. Volta mais uma, antepenúltima, proparoxítona. Fechou? E aí você nunca mais erra essa perspectiva aqui em relação à tonicidade das palavras, em relação à tonicidade das palavras. Beleza? Eu preciso de alguns conceitos aqui importantes para gente. Eu preciso que você saiba o conceito de um ditongo, tá? E o que é um ditongo, turma? Um ditongo é um encontro de uma vogal mais uma semivogal ou de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, tá? Isso é importante.
o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou de uma semivogal mais uma vogal. Isso na mesma sílaba. Beleza? Na mesma sílaba. Agora, é importante a gente fazer exatamente essa definição do que é vogal e o que é semivogal. Perfeito? Vamos lá, então. O que é vogal na língua portuguesa? Vogal, você tem A, E e O. Perfeito? E quem você tem como semivogal? Como semivogal, você tem I e U. Beleza? Essas são vogais, essas são semivogais. O que você precisa saber, que é muito importante, é que o A é sempre vogal. Bom, se o A é sempre vogal, eu estou querendo dizer que o E e o O nem sempre serão vogais. Por quê? Você está vendo aqui em cima que eu coloquei o seguinte: eu preciso de uma vogal mais uma semivogal, ou de uma semivogal mais uma vogal. Eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba e eu não posso ter duas semivogais na mesma sílaba. Ok? Então, se eu tenho duas vogais, automaticamente alguém se torna semivogal. Se eu tenho duas semivogais, automaticamente alguém se torna o quê? Vogal. Perfeito? Então, quando eu observo aqui, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a palavra pão, por exemplo, ela é uma monossílaba, beleza? A pessoa tem uma sílaba. E aí você olha exatamente que isso aqui é um ditongo. Só que, por exemplo, você sabe que o A é vogal e o O é vogal também. Só que, como eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba e o A é sempre vogal, automaticamente o O vai ser semivogal. E aí, aproveitando aqui, o que a gente tem? Já que eu saio de uma vogal para uma semivogal, eu saio da mais forte para a mais fraca. Então, esse ditongo aqui, ele é decrescente. É um ditongo decrescente. Beleza? Se eu saísse de uma vogal para uma semivogal, se eu saísse de uma semivogal para uma vogal, perdão, eu teria um ditongo crescente. E galera, é essa a ideia. Então, quando a gente fala do ditongo, você tem que ter uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, Um outro conceito que é extremamente importante para a gente na acentuação é o conceito do hiato. Beleza, galera? É o conceito do hiato. E o que é o hiato? O hiato é quando eu tenho vogais em sílabas, eu tenho a separação de vogais em sílabas diferentes. Por exemplo, turma, repara a palavra Saara. Saara. Quando você faz a separação, e aí você precisa fazer a separação silábica para você observar isso, você observa que, obviamente, um A ficou numa sílaba e o outro A ficou na outra. Isso aqui é um hiato. É a separação de vogais em sílabas diferentes. Beleza? Por exemplo, outra palavra. Você pega a palavra faísca. E até é importante você saber o hiato, porque existe uma regra de acentuação própria do hiato. Então, por exemplo, faísca é acentuada não por ser uma paroxítona terminada em A, até porque elas nem são. Ela é acentuada pela regra do hiato. Beleza, galera? Ela é acentuada pela regra do hiato. Então, aqui, o que a gente pode observar? A gente pode observar que você tem uma vogal numa sílaba e outra vogal em outra. Beleza? E aí, eu vou colocar um ponto importante aqui pra gente. Deixa eu abrir um slide de rascunho aqui para colocar uma observação importante. Não existe sílaba. Na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Você entendeu isso? Sílaba. Não é que, não tem palavra. Não, não é palavra, não, é sílaba. Beleza? Eu te mostro isso na prática, cara. Já brincou de forca? Já brincou de forca, não já? Aí se eu faço assim, ó, coloca essa palavra para você. Qual é a primeira letra que você chuta? Na tua cabeça você falou A. Perfeito? E aí não é A não, pô, é vogal. Porque depois do A, você vai olhar e vai falar assim, pô, é A. Você vai esgotar muito, principalmente, as possibilidades de vogal. Por quê?
Mesmo que inconscientemente, você sabe que você nunca viu uma palavra na língua portuguesa que não tivesse uma vogal. E agora eu não estou te atualizando em relação à palavra, não. Estou te atualizando em relação à sílaba. Beleza? Não existe sílaba sem vogal. Eu tenho que ter uma vogal na sílaba. Beleza? Se você está fazendo a separação de uma palavra e aquela palavra ficou sem vogal na sílaba, você errou a palavra. Beleza? E aí, quando eu falo não existe sílaba sem vogal, se tem uma vogal solta na sílaba, mesmo que a gente tenha classificado como semivogal, ela vai assumir exatamente esse papel de vogal. Como assim, Rafa? Olha só. Quando eu falo ali em relação àquela palavra, você fala o seguinte: como é que eu brinco com os meus alunos em relação à forca? Eu falo o seguinte: pô, galera, quantas sílabas tem essa palavra? Pô, eu sou muito ruim em forca. Aí o aluno faz o seguinte: Rafa, tem 3 sílabas. Pronto, ele já me disse que no mínimo eu tenho 3 vogais. Beleza? E aí aqui, porque cada sílaba tem que ter no mínimo uma vogal. Como você viu que eu tenho um ditongo, eu posso ter exatamente mais de uma sílaba, posso ter mais de uma letra exatamente naquela sílaba ali. Só que vogal mesmo, só uma. Porque todas as outras serão semivogais. Beleza? Então aqui, ó. A, vo, re. É a palavra que eu escolhi. Então repare que nas 3 sílabas, as 3 apresentaram uma vogal. Beleza? E aí o que você observou? A e O são 3 vogais. Então aqui ficou de boa. Rafa, mas quando você fez a palavra, por exemplo, faísca, quando você fez a palavra faísca, ou quando você faz, por exemplo, a palavra Icaraí, ela apresenta o izinho aqui, né? Que a gente classificou como semivogal. Sim. Mas eles só serão semivogais, o I e o U só serão semivogais, quando estiverem presas a uma outra vogal. Como eles estão sozinhos na sílaba, o que eu falei? Que não existe sílaba sem vogal. Então, nesse ponto, esse I, ele é uma vogal. Ele está sozinho na sílaba. Esse I aqui é uma vogal. Ele está sozinho na sílaba. Esse I aqui é uma vogal, porque ele está sozinho na sílaba. Entendeu? Agora, quando eu falo, por exemplo, a palavra paixão, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente esse A que é vogal, então automaticamente esse I é semivogal. Por quê? Quando ele está numa sílaba presa a uma vogal, ele é semivogal. Agora, quando ele está sozinho na sílaba, ele é vogal. Por quê? Não existe sílaba sem vogal. Eu não falei que não existe sílaba sem semivogal? Ok? E quando você percebe aqui, eu tenho outro ditongo. O A é sempre vogal, turma, então o O automaticamente assume o papel de semivogal. Pronto. É essa a ideia, tá? Quando você fala, por exemplo, a palavra baú, quando você fala, por exemplo, a palavra baú, repare que aqui o A é sempre vogal, não esquenta a cabeça com A, porque o A é sempre vogal. E aí, quando você bate o olho no U aqui, ele está sozinho na sílaba. Então, ele também é vogal, pô. Porque não existe sílaba sem vogal. A semivogal, vou anotar aqui, você tirar um printzinho, porque esse slide não vai no material. A semivogal deve estar junta a uma vogal. Para ser semivogal, tem que estar junto a uma vogal. Está junto a uma vogal? Sim, então é semivogal. Está junto a uma vogal? Sim, então é semivogal. Está sozinho na sílaba? Não está junto a uma vogal? Não, então não é semivogal, é vogal, pô. Como foi, galera? Beleza? Tira um print desse slide aí, que isso pra gente é importante, tá? E aí, se você analisar, só vou escrever mais uma coisinha, prometo aqui. Você pode analisar que o U, como ele ficou numa sílaba diferente desse A, ocorreu um hiato. Sim, galera, beleza? Show? Tira um printzinho aí, porque como esse é um slide de rascunho, eu não consigo salvar junto aos slides. Beleza, galera? Então, show de bola. Foi? No mais, eu vou encerrar esse primeiro bloco por aqui, que já vimos alguns conceitos importantes, e aí a gente se vê daqui a pouquinho. Tamo junto, galera. Valeu, tchau, tchau.